Então, vamos em frente, eu sou a professora Dadinha e vamos ver agora essa questão 33. Na legenda, nós já temos aqui que se trata de uma obra de Andy Warhol, que foi o papa da pop art, né? E é uma representação de um ícone do cinema, né, da época dele, que era a Marilyn Monroe, né, que era uma grande estrela. O Warhol fez diversas representações dessa diva do cinema, entre elas essa daqui, em que ele usou os dourados, né, como se estivesse representando uma diva de cinema como uma figura quase sagrada. Em outras, ele usou a forma do díptico, que é uma linguagem artística da arte gótica, em que ele utiliza uma espécie de uma forma quase sagrada de representação. Então aqui a crítica, os textos que se desenvolveram a respeito dessas obras, é como se o Warhol tivesse representado uma deusa do cinema, como se usava na mídia os textos na época, uma deusa do cinema, de uma maneira quase sagrada, utilizando uma linguagem artística que se assemelhava às representações medievais, tanto nessa representação como em outras que ele fez também. Então aqui nós temos a imagem, né, da representação a partir de uma fotografia, né, que ele fez. E vamos para o texto 2. Obra alicerçada na fotografia de 1953, Marilyn Dourada, de 62, né? 1962. A fotografia é de 53, né? A Marilyn Dourada é a obra que ele fez em 62. É produto da percepção de que a civilização contemporânea não comporta uma reinterpretação religiosa da imagem. Mas isso não impediu que alguns críticos a interpretassem como um ícone. Warhol idolatriza a atriz ao colocar o desinteressante retrato fotográfico com o sorriso forçado, estereotipado, no amplo espaço que o cerca, como uma moldura que dignifica, ao cobrir todo o campo de dourado, a cor de Jerusalém celeste, que dá aos ícones um efeito sobrenatural. A matriz desinteressante transforma-se profundamente graças ao tratamento que o artista lhe dá. Os lábios arqueados, os olhos, o cabelo encaracolado e a cara, que perderam seu volume e realismo graças à técnica da serigrafia, demarcam-se do fundo e flutuam sobre ele, tal como estrelas no céu dourado. Se é evidente que o artista se inspira na estrutura do ícone religioso, é necessário analisar de que maneira ele utiliza as ideias de arquétipo, luz e rosto, centrais na elaboração desse tipo de imagem. A pop art movimento ou tendência da arte contemporânea, da qual Andy Warhol foi um dos principais representantes, trabalharam especialmente com imagens do mundo pop, com imagens que circulam e que são vistas pelas pessoas de uma cidade pós-industrial, contemporânea, uma pessoa mediana. Então, o que essa pessoa vê? Essa pessoa, ela vê as divas do cinema, ela vê os noticiários, os refrigerantes, os embutidos, os enlatados. Só que ele, Andy Warhol, trabalha também como se ele estivesse representando, alguns autores, inclusive, vê até uma certa ironia nesses trabalhos dele, representando uma figura que é da cultura pop a partir de uma linguagem artística que era usada para representações praticamente sagradas na Idade Média. Então, vamos ver aqui o que se adequa, né, a partir dessa leitura desses críticos nessa obra. Nesse sentido, dado pelos críticos, o Warhol substitui a figura sagrada por um ícone criado pelos meios de comunicação de massa, representa as formas visuais da imagem mundana, sacralizando-a religiosamente. Ele não faz uma sacralização da figura.
Ele traz a figura, traz a forma sagrada para representar a figura, então é completamente diferente. Substitui o arquétipo como visão espiritual de uma figura de culto na espiritualidade contemporânea. Não, ele não está fazendo, não está trabalhando com nenhuma religiosidade ou espiritualidade contemporânea. Estabelece o diálogo entre formas de arte do passado e do presente, enfatizando as temáticas. Bom, que há um diálogo entre a forma de arte do passado e do presente, é claro, existe esse diálogo, mas ele não enfatiza a temática, porque ele não está representando uma figura religiosa de agora, mas uma figura pop, da cultura pop. Então é outra temática. Amplia a separação entre as formas de representação dos ícones bizantinos das formas contemporâneas? Não há essa ampliação. Pelo contrário, existe uma aproximação. Então, o que sobrou para nós foi substituir a figura sagrada por um ícone criado pelos meios de comunicação de massa, né? Então, o que ele faz é usar a forma do ícone, que é uma forma de representação do sagrado, para representar essa figura criada pelos meios de comunicação de massa. Então, a gente vai pela letra A.